Sim, o nosso coração é totalmente teu. Sim, nós somos teus. Não perca esse espírito. Não perca esse ambiente, querido. Pode continuar falando em línguas aí no seu lugar. Você pode continuar em espírito aí. Continue conectado com Ele. Sim, quem fala em línguas edifica a si próprio, edifica o seu espírito. Deixa Ele te edificar nessa noite. Deixa Ele te edificar nessa noite. Sabe, não perca o seu tempo, não desvie o seu olhar para o lado. Não converse assuntos paralelos, não se desconecte do que o Senhor está fazendo nesse lugar. Permita que Ele continue construindo em você nessa noite. Aleluia. Eu peço que você estenda as suas mãos para cá. E que você ore por mim nesse momento, pela minha vida, pela minha casa. Para que eu consiga liberar a palavra que o Senhor tem para essa noite. Da forma correta, da forma profunda, como ela precisa ser liberada. Porque essa palavra é a palavra da minha vida nesse tempo. Comece a declarar. Pode orar, irmão. Pode levantar sua voz em oração. Sim, Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus, que a minha mente, Senhor, esteja dominada pelo Teu Espírito. Que nenhuma influência externa e natural, Senhor, possa atrapalhar aquilo que o Senhor tem para dizer. Que nenhuma convicção humana, nenhuma vontade minha, nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite. Sim, Deus, que nenhuma necessidade da minha alma atravesse aquilo que o Seu Espírito está falando. Sim, eu me submeto, Senhor, totalmente à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, obrigado. Glória a Deus. Você que trouxe a sua palavra, consegue ler aí no escuro. A maioria de nós tem aplicativos nos celulares. Se não, encosta aí no irmão que consegue ler aí do seu lado. Mas eu também vou ler aqui, então. Aquele que não ouvir vai ouvir. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. É importante que eu diga que o Senhor me trouxe essa palavra no primeiro momento do primeiro dia desse ano. Eu passava a virada de ano na minha casa com a minha família e eu tinha algumas angústias. Eu tinha algumas incertezas, eu tinha algumas necessidades de respostas do Senhor. Eu sei que você também está nessa situação. É desse jeito. Todo homem, toda mulher de Deus vive desse jeito, né? Precisando de mais respostas, precisando de palavras, de visão. Entender o que o Senhor está pedindo. Aleluia. Isso nos move para o centro da vontade dEle. Eu orava ao Senhor e eu dizia: Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me dê direções claras para o que o Senhor quer fazer nesse próximo ano. Eu orava antes da meia-noite. Eu dizia: eu preciso que o Senhor me diga
o que o Senhor quer de mim nesse próximo ano. Eu preciso cumprir a tua vontade, eu preciso estar no centro da tua vontade. E assim eu entreguei o ano que se passou e quando foi a virada nós nos abraçamos, nós comemoramos e imediatamente puxamos o violão e começamos a adorar o Senhor naquela sala da minha casa. Começamos a chamar a presença dEle naquele lugar e pedimos que Ele nos desse uma palavra. E o Senhor nos deu Joel capítulo 2. E eu quero ler com você nessa noite. Diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como o ruído da chama do fogo que consome a palha. Como um fogo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como uma tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e dizem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Ah, que palavra, irmão. Ah, que palavra dura e maravilhosa é essa palavra. O Senhor disse: toca a trombeta em Sião. Dai voz de jejum no meu santo monte. Convoque uma assembleia solene. Reúna desde o mais velho até o mais novo. Saia o noivo e a noiva das recâmaras. Olha só isso. Sabe, não é tempo nem de prazer.
Ele pediu pranto, jejum, arrependimento. Ele pediu posicionamento, dizendo: chorem os ministros do Senhor, os sacerdotes entre o alpendre e o altar. Em uma só voz, em um só pranto, em um só choro. Porque o dia do Senhor está próximo e é terrível esse dia. Façam isso e clamem para que a herança do Senhor não seja roubada, não seja tomada de vocês. E assim, vocês não sejam mais uma vez envergonhados. E os ímpios não digam mais uma vez: aonde está o seu Deus? Sabe, eu confesso para você que essa palavra ela foi pesada e indigesta. Eu demorei algum tempo para entender o que o Senhor queria dizer com isso. E quando o Senhor queria que fosse liberada essa palavra. E ontem nós estávamos aqui em adoração. E a apóstola Rosângela teve uma visão. Ela viu no seu espírito um chofar sendo tocado. E nós estamos aqui reunidos em uma assembleia solene. Sabe, esse ano que passou, que está terminando, aliás, não se passou ainda, completamente. Mas nós já caminhamos para o final de tudo. Tanto dos tempos quanto desse ano. E o Senhor tem nos alertado. E nós como nação e como igreja, eu tenho falado isso nesses dias, nós não falamos para uma casa, nós falamos no mínimo para uma cidade, para a igreja que está na cidade. E para a igreja que está sobre a nação. Amém? E a nossa nação, ela tem causado vergonha ao Evangelho. Nós assistimos nesse ano uma grande batalha, uma grande guerra, uma grande luta para que a nossa nação entre em um tempo de transformação. Para que a nossa nação entre em um lugar de mudança. Sabe, eu não sei se para você é da mesma forma que para mim, mas eu sinto uma vergonha muito profunda. Quando estatisticamente dizem que nós somos mais de 80% de cristãos no Brasil. E eu paro para pensar e digo: o que significa ser cristão? O que para você significa ser cristão? Ser cristão significa ser igual a Cristo. Em outras palavras, ser o Cristo dos nossos tempos. Sermos os pequenos cristos que tocam essa geração. E se de fato a grande maioria do nosso país fossem imitadores do Cristo, o nosso país não estaria em desgraça e vergonha. A igreja não estaria caminhando envergonhada pelas ruas, enxovalhada. É verdade ou não é? Isso me causa tristeza e indignação. Mas não só para apontar, mas sim para ser a mudança, porque eu faço parte dessa igreja. Eu não faço parte de outra igreja, não estou apontando uma outra igreja, eu estou apontando para mim. Quando eu falo que a igreja tem causado vergonha ao Evangelho. Então eu olho para essa palavra e eu começo a entender a necessidade de um arrependimento, de um jejum, de um pranto. Desde o mais velho até o mais jovem. Ah, Eric, mas nós já passamos pela eleição.
Nós já elegemos um novo presidente de fora do sistema corrupto que dominou o país durante muitos anos. Mas eu te digo nessa noite, isso é só o começo. Isso é só o primeiro passo que nós estamos dando enquanto nação. Nesse trabalho, nessa luta de arrancar do nosso meio o que tem causado a vergonha. As coisas não estão resolvidas. Nós começamos a criar um caminho de resolução, mas não estão resolvidas. Ainda é tempo de choro. Ainda é tempo de jejum e de súplica. Nós ainda estamos nesse lugar. Nós ainda estamos superinflacionados. Nós ainda temos uma saúde e uma educação precária no nosso país. Nós ainda estamos lidando com uma mentalidade ridícula de minorias, que provoca ainda mais a segregação, o separatismo, o racismo, a homofobia, a xenofobia. Nós ainda estamos imersos nisso e como igreja temos permitido que esse lixo entre pelas nossas portas. É tempo de nos posicionarmos. Eric, mas nós temos orado. Nós temos jejuado. Nós temos nos arrependido. Então façamos mais. Então façamos mais. Porque nós estamos falando da nossa nação. Da terra que o Senhor nos dá. E que nós somos responsáveis por ela. Sabe, a humanidade foi dada, o governo, sobre toda a criação. A responsabilidade dessa terra é nossa. Não é do governo humano, mas é do governo do céu, que se estabelece através da Igreja de Cristo na terra. É tempo de nos posicionarmos. E se nós nos posicionarmos, querido, o Senhor fará de nós um exército que vem crepitando como chama por sobre os montes. Tão forte como nunca se viu na história e nunca mais se verá novamente. Um exército que diante dele é um Éden, mas atrás é um deserto totalmente destruído. O inimigo treme quando ouve falar em seu nome. Que invade, entra pelas cidades e toma. E destrói o que tem que ser destruído. E edifica o que tem que ser edificado. Nós precisamos ser esse exército nesse tempo. Mas só seremos através de posicionamento e entendimento. Sabe? Primeira Reis, capítulo 18. Nós vemos uma história a respeito da restauração do altar do Deus vivo sobre uma cidade. E você talvez já conheça toda essa história, mas eu quero só lembrar, ativar a sua memória para o fato de que no capítulo 17 de 1 Reis, o profeta profetizou pelo Espírito do Senhor que não cairia mais chuva naquela terra, nem orvalho, por causa que o rei tinha praticado todo tipo de imundícia espiritual. Tinha contaminado a sua vida, a sua casa e a sua nação com falsos deuses, com postes ídolos. Tinha permitido que profetas de Baal se instalassem no meio daquele povo. Então o Senhor castiga o seu povo por ter se desviado dos seus caminhos com escassez de água.
E no capítulo 18 fala que 3 anos se passaram e não havia mais água sobre a terra. Sabe, nós como nação já enfrentamos algumas secas terríveis na nossa nação. Nós já enfrentamos o racionamento de água. Nós sabemos o que é passar pelas nossas represas e ver as nossas represas em nível crítico e nós chorarmos e clamarmos ao Senhor por chuva. E no final nós entendemos que o Senhor não estava liberando água porque não havia um arrependimento sincero da igreja. O que isso quer dizer? Que nós estamos vivendo a mesma realidade que Israel de Deus vivia nesse tempo retratado nesse livro. Porque os 80% de cristãos brasileiros, a sua maioria, se curva diante de falsos deuses, idolatra imagens, idolatra pessoas. Ah, sim, não é porque nós não temos imagens aqui dentro que nós não somos idólatras. Sim, nós idolatramos pessoas também. Às vezes nós idolatramos a nós mesmos. Idolatramos ao nosso cônjuge, nossos filhos. E o Senhor tem sondado o nosso coração. E tem visto que o altar dele está derrubado. O altar dele está derrubado sobre a cidade, sobre a nação. E ele espera que nós entremos em um lugar de entendimento e arrependimento. Sabe, e Elias, ele vem e ele recebe uma palavra do Senhor dizendo: vai e se apresenta ao rei Acabe. Então ele vai na direção do rei. E o rei não queria ver ele nem pintado de ouro, porque ele tinha profetizado que não chovesse. E encurtando bem a história, quando Acabe olha ele de longe, já grita: és tu o perturbador de Israel? Aí ele diz: eu não, o perturbador é tu, que botou falsos deuses no meio do povo. Eu só sou voz do Senhor. Se tu está se sentindo perturbado, arruma você a sua vida e a sua casa. É desse tipo de gente que eu gosto, irmão. Eu gosto desse tipo de gente, aleluia. Aquele que aponta o dedo e diz para mim: você não está gostando? Então vai arrumar a sua vida e a sua casa. É, glória de Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu gosto de ser confrontado pelo Senhor. Só assim existe crescimento nas nossas vidas. E Elias diz o seguinte: convoca todo o povo. Chama lá os seus 450 profetas de Baal. Manda vir todo mundo para o monte. E lá em cima, nós vamos ter uma batalha épica. Vai acontecer um negócio que vocês nunca viram. Lá em cima o negócio vai ficar louco. E eu estou indo lá esperar vocês. Pensa num homem que tinha uma convicção do que Deus precisava fazer, do que Deus queria fazer sobre aquela terra. E ele subiu. E o povo subiu. E eu quero que você guarde na sua memória que o povo não tinha água. 3 anos sem chuva. Acabe tinha saído com Obadias para encontrar água para os animais, para que pelo menos os animais não morressem. Estava muito feia a coisa. E aquele povo saiu numa caminhada que era longa. E eles subiram um monte que era alto. E se posicionaram lá em cima. E Elias confrontou eles: até quando vocês vão ficar divididos entre 2 pensamentos? Ou vocês sirvam a Deus ou vocês sirvam a Baal. E o povo ficou estático. Ele disse: espera só que vocês vão ver o que vai dar aqui agora. E ele disse: ó, aqui está o altar do Senhor derrubado. E lá está o altar de vocês aí. Faz o seguinte: traz lenha, traz 2 novilhos, pica o novilho. Vai vocês primeiro aí. Vocês são em maior número, eu sou um só. Vou deixar vocês primeiro. Vai lá. Pica o novilho, bota em cima da lenha. E eu vou ficar aguardando aqui. E eu vou permitir
que durante um período de tempo vocês clamem a Baal, que ele responda com fogo. Não coloquem fogo aí. O fogo tem que vir do céu. Se ele é Deus, ele vai responder com fogo. Ah. E aqueles homens começam a se chicotear. E começam a pular. Começam a fazer um estardalhaço. O negócio foi mais chique do que Circo de Soleil. E Baal não respondia. Ainda Elias tirava um sarrinho ainda e dizia: ei, grita mais alto. Pode ser que ele tenha dado uma saída. Pode ser que ele tenha ido dar um rolezinho. Ele foi atender alguma outra coisa, não está ouvindo vocês. De repente ele está cochilando. Grita mais alto que ele acorda. Ridicularizando aqueles homens. Porque ele já sabia o que estava por vir. E aqueles homens não conseguiram o fogo. Eu digo para você. O que Elias fez é a chave para o que nós precisamos entender e fazer no nosso tempo. E o nosso jejum, o nosso choro, o nosso arrependimento, ele precisa ser para gerar as nossas atitudes e posicionamentos, para que nós venhamos fazer isso que vem a seguir. Elias vai, escolhe 12 pedras. Ele traz aquelas pedras. Ele diz que aquelas pedras representam Israel, a quem Deus chamou. Ele começa a chamar o nome de cada tribo. E ele começa a lavar e limpar aquelas pedras. E ele começa a colocar aquelas pedras, restaurando o altar do Senhor. Ele bota aquelas pedras em unidade. Eu vou dizer de novo. Unidade. Aqui nós nos deparamos com erros muito comuns. Algumas pessoas costumam dizer que Elias construiu um altar ao Senhor. Ele levantou o altar que estava caído. Ele restaurou o altar do Senhor. Apontando para a unidade do povo de Deus. São passos que levaram a Deus responder com fogo dos céus. Ah, Eric, você está falando a respeito de unidade então. Mas unidade é algo simples. Não é só nós estarmos juntos. Não. Não é. Sabe por quê? Porque estar junto é diferente de ser um. Estar junto, dois, estando juntos, continuam sendo dois. Ser um é outros 500. É a diferença entre um saco de batata e um purê de batata. Um saco de batata, você tem 15, 20 batatas juntas, unidas. Elas estão em união, mas elas não estão em unidade. Agora, quando elas são cozidas e amassadas, elas entram num estado de unidade, onde você não consegue mais separar uma batata da outra batata. Falando assim parece ser simples, mas não é. Porque se a unidade fosse algo simples, Jesus Cristo no capítulo 17 do Evangelho de João não estaria gastando uma das suas últimas orações lá no Getsemane para pedir para o Pai que nós pudéssemos ser um. Se unidade fosse fácil, o próprio Cristo não estaria orando por isso naquele jardim. Agora começa a cair a sua ficha, a dificuldade de conseguirmos caminhar em unidade, porque se não houver unidade, não há fogo.
E se não houver fogo, os profetas de Baal continuam dominando a cidade. Continuam dominando a nação. Então ele vai e ele profetiza sobre aquelas pedras, dizendo: esta é a casa de Jacó, chamado Israel de Deus. E ele coloca a lenha. E ele pica o novilho, bota em cima. E ele manda fazer em volta do altar uma cavidade ali, irmão. Um buraco, um veio, que coubesse 2 medidas de semente. Era um veio suficientemente grande, que já seria difícil por si só ser cheio d'água, já que a escassez era tanta. E ele diz: me tragam 4 cântaros de água. E as pessoas trouxeram e viraram sobre o sacrifício, e a água molhou o sacrifício, molhou a lenha, molhou as pedras, molhou a terra e encheu aquela valeta. E ele diz: tragam de novo. E eles trouxeram. E ele disse uma terceira vez: tragam de novo. E eles trouxeram. Irmão, eu quero que você atente que foram 12 talhas de água. Cântaros, aliás. São medidas completamente diferentes. Foram 12 jarros, vasos, baldes de água. Mas nós estamos falando de uma terra que estava em 3 anos em seca, que as pessoas mal tinham a água para manter a sua vida e os seus animais. Da onde veio essa água toda? Sabe de onde veio essa água, irmão? Do sacrifício que aquele povo fez para que a unidade se tornasse uma realidade. A água naquele dia, irmão, era o artigo mais caro, mais luxuoso que existia na face da terra. Valia mais do que ouro. Quando eles se desprenderam daquela água, eles se desprenderam do mais valioso que eles tinham. Inclusive do que ia fazer manutenção da própria vida. Eles abriram mão de beber água que eles teriam para suportar a volta de todo aquele trajeto, para que fosse feito conforme o homem de Deus estava falando. E ele falava sobre unidade. E aquele preço foi pago. Dando uma olhada aquele altar, Elias levanta as suas mãos aos céus e diz: meu Deus, mostra para esse povo que tu és Deus sobre Israel. Mostra que tu ainda és o mesmo Deus. Eu te peço, responde com fogo do céu. E a palavra diz, irmão, que desceu uma labareda de fogo. E aquela labareda de fogo, ela consumiu o sacrifício, ela consumiu a lenha, ela consumiu as pedras, ela queimou o chão e consumiu toda a água que estava na valeta. Diante daquele povo. Agora eu quero que você imagine a violência do fogo que desceu sobre aquele negócio. Só pensa, quantas vezes você viu uma pedra derretendo no fogo? Quem é que já viu uma pedra derretendo no fogo? Eu também nunca vi, irmão. Eu nunca vi um fogo que fosse tão forte assim. Talvez algum irmão que já tenha trabalhado em fundição, para ver algo tão quente, um forno tão bem aquecido assim. É um fogo que destrói tudo o que toca. E aquelas pedras, elas foram consumidas naquele fogo. Elas derreteram. Elas evaporaram. E eu pergunto para você, quem seria capaz de separar uma daquelas pedras novamente? Nunca mais. Porque quando aquilo subiu, como uma fumaça de um incenso, ele aspirou. E agora aquele ato profético de unidade está dentro dele. Nunca mais será tocado.
E atente para o que aconteceu a seguir. Aquele povo, quando viu Deus respondendo com fogo, se lançou contra aqueles profetas e matou aqueles profetas. Perseguiu e matou todos os profetas de Baal. Derrubou e destruiu o altar e os postes ídolos e tudo que eles tinham relacionado àquele lixo. E reafirmaram a sua aliança com Deus. Sabe, é tempo de nós pagarmos o preço pela unidade. De nos arrependermos da situação que nós estamos como igreja. De nos arrependermos porque nós derrubamos os altares, tanto da nossa cidade quanto da nossa nação. Nós permitimos que se estabelecessem demônios, principados, potestades e hostes malignas sobre a terra que o Senhor nos deu. Nós permitimos. Nós permitimos que se estabelecesse uma rainha do céu sobre a nossa nação, sob a alcunha de padroeira do Brasil, ou seja, padre vem de pai. Já está distorcendo a identidade, ou seja, eu começo chamando de pai, mas no final é mãe. E depois nós não sabemos por que nossa nação está do jeito que está. Nós permitimos isso. Como povo de Cristo, como o povo do Senhor. E nós, cabe a nós, levantarmos de volta esse altar. Restaurarmos esse altar. E esse altar vai ser reconstruído, restaurado quando nós pagarmos o preço de jejum, de súplica, de arrependimento e recursos, e o que mais tiver que ser investido para que a unidade da igreja se torne uma realidade na nossa nação. Começa por mim e por você. Mas é que você não sabe, Eric. O conselho de pastores da minha cidade não está se importando com isso. Não interessa. Comece você sendo um com o seu irmão. E assim nós construiremos uma unidade diante do Senhor. Vamos fazer valer o sacrifício de Jesus Cristo. E vamos fazer valer o tempo que Ele gastou em oração, pedindo que nós pudéssemos caminhar em unidade. Mas era por mim que Ele estava orando, Eric? Ele não estava orando por aquele povo daquela época? Não. Ele dizia, eu não peço somente por esses, mas por aqueles que ainda virão a crer em mim. Ele orava por mim e por você, naquele jardim. Sabe, quando nós nos entendemos e nós nos posicionarmos em unidade, nós seremos aquele exército que vem crepitando sobre os montes. E existe um último detalhe nessa história que eu quero compartilhar com você, antes de encerrarmos. Que passado aquele momento, Elias sobe até o alto do monte com o seu moço. E depois da unidade, irmão, até a chuva o Senhor queria liberar naquele lugar. E ele se coloca de cócoras, com a cabeça entre os joelhos. Começa a clamar ao Senhor. E por que ele se coloca naquela posição, irmão? Por que ele se põe de cócoras? Eu te pergunto, por que ele se coloca de cócoras? Porque aquela era a posição que as mulheres pariam os seus filhos. Elias foi para um lugar secreto com Deus. E no lugar secreto ele se coloca em posição de gerar aquela chuva. E começa a clamar ao Senhor. E começa a gerar dentro dele, no espírito dele. E clamando ao Senhor, faz chover.
vai chover, vai chover. Então ele olha para o menino e diz: ei, sobe lá, ali naquele lugar mais alto, olha para o céu e vê se já está chovendo. Ele tinha certeza que ia chover. Ele estava gerando em Deus aquilo. E quando o menino vai e volta, diz: ainda não tem nada. Ele faz o menino voltar lá. E o menino vai 7 vezes. E o menino retorna e diz assim: vai chover, meu Senhor, porque eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz: então faz o seguinte, rapaz, corre, avisa a Acabe, porque Acabe tinha ido comer ali perto. Diz: avisa a Acabe que ele aparelhe o carro dele, que ele se mande embora, porque senão a chuva vai pegar ele no caminho e ele não vai conseguir chegar, porque a chuva vai descer com tamanha violência que ele não vai conseguir chegar. Então o menino corre, e o menino chega diante do rei e diz: rei, o profeta manda te dizer que o senhor aparelhe o seu carro e vaza daqui. Se manda, porque a chuva vai descer e vai ser violenta e você vai ficar preso no caminho se não for. Então Acabe aparelha o seu carro e sobe e vai. Eu quero que você atente. Nós estamos falando do carro de um rei, nós estamos falando do melhor carro que o homem podia construir na época, com as melhores madeiras, com o melhor material, o carro mais resistente, mais veloz, aparelhado com os melhores cavalos que o dinheiro podia comprar. O rei estava montado numa Ferrari, meu irmão. O rei estava montado, olha só, a Ferrari tem até o cavalinho, aleluia. Olha ali, é revelação, irmão, vai pegando aí no espírito. É revelação, era a Ferrari da época, era o carro de Acabe, irmão. E Acabe sobe naquele aqui, ó. Começa a sentar o rei nos cavalos, vai. E começa a cavalgar na maior velocidade, crendo na palavra do profeta. E a palavra nos diz, irmão, que o céu ficou escuro rapidamente. E a chuva começou a cair. Então o Senhor tomou. Então o Senhor tomou Elias. Tomou Elias na sua mão e Elias cingiu os seus lombos. E ele foi tomado de um poder de Deus, que ele passa correndo à frente dos cavalos de Acabe. Elias era um cara que vivia um sobrenatural, irmão. Que quando Obadias vê ele, ele diz: vai em Acabe e avisa que eu estou aqui. Ele diz: você não vai fazer isso comigo. Ele vai me matar, porque se eu for até lá e o Senhor te tomar num redemoinho, e nós chegarmos aqui, você não estiver mais aqui, eu vou morrer. Por quê? Porque o Senhor tomava, trasladava, transportava Elias num redemoinho de vento. Nós estamos falando de alguém que vivia um sobrenatural em Deus, tão intenso, tão profundo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo naquele lugar, gerando aquela chuva no secreto. Ei, Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale ao teu pai que te vê no secreto. Um pouco antes, quando fala de oferta, diz: aquele que te vê no secreto te recompensará publicamente. E 6:6 ali em diante ele diz: aquele que te vê em secreto te recompensará. Reafirma a recompensa. E a recompensa já tinha sido anunciada que seria pública. Sabe o que é isso? Quem tem altar secreto com Deus não passa vergonha em público. Aquele homem tinha uma vida num altar secreto. Quem conhece a história de Elias sabe do que eu estou falando. Ele era um homem de secreto,
Um homem que profetizava, depois se retirava e ficava em secreto, até que Deus mandasse que ele aparecesse de volta. Ele tinha uma vida no secreto, e ele estava no secreto gerando aquela chuva. E quando aquela chuva começa a cair, Deus toma ele sobrenaturalmente e lança, arremessa ele. E ele passa 1.000.000 correndo a pé. Ele passa 1.000.000 do lado do carro de Acabe. Eu fico imaginando a cara de Acabe, irmão. Quando ele vê, ele ia passar correndo assim, ó. Eu te vejo lá. Eu imagino a cara dele, irmão. Sabe, igual quando você vem com um carro 1.0 e você começa, de repente, pega um embalo e vai passando carros maiores. Na BR, eles ficam olhando indignados, eles dizem, como isso? De onde veio isso? É como fosse um negócio desse, irmão. Vou contar um testemunho aqui agora. Aleluia. Eu tinha um Fiesta, irmão. 2001, motor Zetec Roca 1.0. Aleluia. Aquele carro, irmão, era carruagem de fogo. Oh, glória. E um dia eu estava indo para Curitiba, eu sou de Joinville, em Santa Catarina. Sou de São Paulo, mas moro há 18 anos em Joinville. E a gente indo, sou casado há 15 anos, 16 anos namorando com a mesma mulher. Temos 3 filhos, né? A Giovana, Davi Luca e a Bianca. A Giovana de 14, quase 15, Davi Luca de 5, a Bianca de 1 ano e 3 meses. Sim, irmão, calma, eu já fechei a fábrica, fique tranquilo. Eu sei que é difícil. A gente ouve assim e fica, rapaz, onde é que vai parar, né? Já parou, fica tranquilo. E aí a gente indo para Curitiba, mas foi antes da Bianca. Ainda cabia naquele carro, né? Ainda cabia. E a gente indo para Curitiba. E de repente, irmão, eu vinha embalado. Estava próximo de um radar, eu sabia que tinha um radar logo à frente. Mas eu vinha embalado, e quando eu vejo, irmão, um Mustang preto à minha frente, joga para a direita e começa a diminuir a sua velocidade. Eu falei, nunca mais eu vou ter oportunidade de ultrapassar um Mustang pela esquerda. Agora ele vai ver que o Senhor é comigo. Botei para o lado, irmão. Eu pisei tão forte que fez um buraco no assoalho. E eu passei, irmão, com todos aqueles 90 km por hora. Passei do lado do Mustang. E a gente abaixou o vidro e olhava e dizia assim para ele, uau! E aquele cara ficou olhando e disse, meu Deus, onde vem esse povo louco? Aleluia! Esse era o sentimento de Elias, eu acho. Ele passando, correndo do lado daquela Ferrari da época, cara. A pé. A 1.000.000. Pessoal, o risco, irmão. E Acabe olha e diz, de onde veio isso? De onde veio esse negócio? Como que pode isso? Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. E quando ele chega no palácio, Elias já está lá dando risada, aguardando a chegada dele. Uau! O que foi isso, irmão? O que foi isso? Irmão. Depois de ter restaurado o altar em unidade, aquele homem sobe ao altar secreto dele para gerar algo em Deus que mudaria a vida daquele povo, que salvaria a vida daquele povo. E porque ele estava no secreto gerando algo em Deus, o sobrenatural de Deus lançou aquele homem numa velocidade que nem todo recurso humano conseguia lançar aquele rei. Quando você e eu entendemos essa chave, nós conseguiremos caminhar numa velocidade que a religião não vai entender, que as ferramentas, os meios humanos não entenderão. Da onde veio esse rapaz? Da onde veio essa mulher? Da onde veio? Como que ele acendeu com tanta força e velocidade desse jeito? O que é isso? Isso se chama velocidade do secreto. Aquele que põe a sua vida no altar secreto
Enquanto todo mundo diz, cara, para de se esconder. Cara, você está muito parado, você está quieto, você tem um talento muito enorme. Você tem condições. Deixa eu te agenciar. Deixa eu te apresentar pessoas. E você diz, não, obrigado. Eu estou construindo algo no secreto. E as pessoas fazem pressão e dizem, você nunca vai chegar em lugar nenhum. E daqui a pouco, quando as pessoas vêm, você passa como um risco. Mas o que foi isso? Essa é a diferença entre aqueles que confiam em carros, em cavalos e na força do próprio braço. Aqueles que confiam no Senhor. Então, se nós nos posicionarmos, querido, nos arrependermos, pagarmos um preço para levantar o altar de unidade do povo de Deus da nossa nação, e nós pagarmos um preço no altar secreto, gerando em Deus o que esse povo precisa para esse tempo, na hora certa, o Senhor vai nos pegar, vai nos lançar no sobrenatural, numa velocidade jamais vista. Quantos compreendem essa palavra nessa noite? Aleluia. Eu peço que vocês coloquem de pé. Aleluia. Cadê o povo da banda aqui? Se nós vamos nesse momento profetizar sobre a nossa nação, eu convido você a profetizar até mesmo o arrependimento necessário para que nós possamos entrar nesse lugar. Eu quero que você se desprenda agora de todo cansaço físico, de todo cansaço mental. Quero que você se desprenda das cadeiras, se desprenda das pessoas. Eu quero que você saia do Cronos nesse momento. Nós estamos tratando de coisas que estão no Kairos de Deus. Estamos falando de alinhamento de eternidade e natural. Céus e terra. E nós vamos profetizar com música. E nós vamos profetizar com palavras. Vai carregando no seu espírito, irmão. No momento certo, você vai ter a oportunidade de liberar a profecia sobre a bandeira do Brasil. Esse é o som do despertar. Faça barulho, igreja. Um barulho suficiente para despertar essa nação. Cavalguem cavaleiros. Cavalguem cavaleiros. Cavaleiro do cavalo branco. Yeshua, a Mashiach, o leão de Judá, o Cristo, o Messias, nós te invocamos. Vem e cavalga conosco nessa noite. Libere brado de guerra. Eu sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir.
vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Eu sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Eu sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Eu vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Esse é o som do avivamento. Começa a passar a bandeira. Nós vamos passar a bandeira e você vai poder liberar aquilo que está no seu espírito. Nós nos levantamos como voz profética nessa geração. Sim, nós ordenamos que caia quando o principado e potestade caiam. Sim, nós levantamos o Senhor Yeshua. Pode passar mais devagar, irmão. Deixa o povo profetizar. Nós estabelecemos o teu trono, Yeshua, sobre a nossa nação. Sim, nós estabelecemos o teu trono, o teu governo. Nós declaramos o fim da corrupção, o fim da violência, o fim das drogas, o fim da prostituição, o fim de tudo que te desagrada na nossa terra. Brasil é a nossa terra. Nós tomamos posse da nossa terra. E como ela é nossa, nós entregamos a ti nessa noite. Sim, nós profetizamos que o teu povo vai entrar no lugar de entendimento, de arrependimento, de súplica, de jejuns. Nós declaramos que o teu povo vai despertar para a necessidade de pagar um preço para que a unidade do teu povo seja estabelecida. Sim, nós repararemos o teu altar que está caído. Sim, nós levantaremos de volta o teu altar em unidade, para que o Senhor responda com fogo dos céus. Sim, nós entregamos tudo a ti nessa noite. Tudo. Sim, nós estamos aqui, nos faz o teu exército. E eles têm faces de leão, pés de gazela, destro de ambos braços, portais do inferno tremem, e eles têm faces de leão, pés de gazela, destro de ambos braços, portais do inferno tremem. Sim, as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja que se levanta e que marcha. Que ruja o leão de Judá, ruja no nosso tempo, ruja na nossa vida, ruja na nossa geração. Nós profetizamos uma fome e uma sede, uma fome e uma sede de ti. Profetizamos o Brasil
com uma ferida de fome, uma ferida de sede, que só pode ser curada na tua presença. Chega da rabaçô que a mandarabachai. Oh! Sim! Sopra Espírito de Deus sobre a nossa nação. Sopra sobre a nossa nação. Arabaçô que a mandarabachai de mandarai. Sopra vento sul. Sopra vento norte. Sopra vento leste. Sopra vento oeste. Brasil, o teu nome significa lugar de brasa, significa braseiro. E nessa noite nós liberamos os ventos dos quatro cantos, o sopro do Espírito soprar sobre essa brasa, para reacender a chama do avivamento, a chama do avivamento, a chama do avivamento está sobre ti, Brasil. Se levante, igreja, se levante, igreja, se levante vitoriosa e marche. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Ragaço que andarabaço e mandarabaxaie. Oh! Nós declaramos. Nós declaramos a queda agora de todo orgulho, de toda vaidade, de todo amor ao dinheiro, de toda religiosidade, de todo roubo. Abaço que andarabachai. Choriaste cantarabia soia mandarabai. Sim, a tua igreja vai se levantar. Vai se levantar em força, em vigor, em adoração nesse tempo. Sim. Gerando no secreto aquilo que tem que ser derramado sobre o teu povo e sobre essa terra nesse tempo. Sim. Toma-nos na tua mão, cinge os nossos lombos com a tua... com a tua autoridade. Agasubiandarai. Sim, que a igreja avance numa velocidade jamais vista sobre a terra. Sim, nós queremos preparar o seu caminho. E nós aguardamos, Yeshua, pela tua volta. Por isso nós estamos aqui, morrendo a nossa vida na tua presença, gastando os nossos dias e os nossos suspiros. Sim, porque não há nada melhor, não há lugar melhor para estar. Nós queremos cumprir a tua vontade até que o Senhor volte para nos levar para casa. Nós te agradecemos, Yeshua. Nós entregamos essas palavras que foram profetizadas diante de ti e pedimos, faz conforme apraz o teu coração. No teu nome nós te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dar um brado de vitória nessa noite?